Muito bem, ó. Nós vimos aí na nossa abertura aí que as velocidades são pequenas, bicicleta, barco, carro, né? Então, na verdade, isso aí funciona bem com Galileu e com Newton, que é a nossa física chamada física clássica. A física moderna, que é aquela que depois vem após Einstein, por exemplo, aí vem com Bohr, com Newton, com Maxwell, aí você vai ter um outro tipo de física. Essa outra física, na verdade, precisa de uma outra ideia também. Então, vamos lá para a nossa aula hoje, vamos fazer um resumo. E nesse resumo nós vamos estar trabalhando aí a relatividade, né? Todo mundo já ouviu falar na famosa relatividade, então uma revisão de conteúdo, né? A teoria da relatividade ela tem dois postulados, né? Ó, diz que todas as leis da natureza são as mesmas em todo sistema de referência inerciais. Lembra que a relatividade restrita só trabalha com sistemas inerciais, como Newton e Galileu. Só que ela vem corrigir algumas coisas do Newton e Galileu. E diz que a velocidade de propagação da luz no vácuo é a mesma em todo sistema de referência inercial, que são sistemas não acelerados, né? Quando nós falamos da geral, a gente vai ver que o sistema acelerado, que as estrelas estão em movimento, o Sol, as galáxias, assim por diante. Então, muda um pouquinho. As transformações de Galileu, que apesar que foi Newton e depois outros que trabalharam, foi bem Galileu, né? Mas aí, se você estiver dentro do carro, passa o tempo, você continua e você tem um referencial em que ele muda de espaço, né? Com velocidade, mas você não percebe que você está junto com o carro. Mas, se você estiver, por exemplo, num outro sistema, em que nesse outro sistema você tem uma pessoa fora e outra dentro, por exemplo, em movimento junto com o trem aí, né? E você tem uma pessoa fora, você vê já diferente. Nesse caso aqui do pulso da luz, o que vem provar que você precisa utilizar, em vez de usar Galileu, você precisa utilizar a relativística, a equação relativística de quem? De Einstein, tá? Galileu só ia somar, ia dar uma velocidade maior que a da luz aqui, sendo que, na verdade, a gente viu lá calculando que a velocidade não é maior do que a da luz, né? Então, a gente pode calcular de maneira tranquila usando essa equação e não utilizando a equação de Galileu, porque Galileu só ia somar V mais C. Aí você ia ter uma velocidade relativa maior que a velocidade da luz. Aqui você tem a luz da lanterna, né, que é o V', mas aí não é possível você somar essa velocidade da luz com a do carrinho e ser maior que a da luz, porque você ia ferir, né, o postulado de Einstein, tá bom? Então é importante você entender. Quando você utiliza, isso aqui é para o mesmo sentido, né, e sentidos opostos. Quando você utiliza esse sistema aqui, você consegue resolver aí as equações com sem margem de erro. Aquela margem de erro, né, praticamente até 10% vai ficar muito parecida as duas, mas acima de 10% só essas equações podem ser utilizadas, porque as outras não vão resolver, tá? Então nós temos que a relatividade geral, ela diz que a massa, né, a gravidade que é criada ali, ela vai alterar a curvatura do espaço, produzindo o que nós chamamos de gravidade, né? Então, é o sistema gravitacional, já estudamos gravidade por muito tempo, entendemos isso. Então, pessoal, olha bem, você vai lá agora, vai fazer as atividades de maneira bem tranquila, discutir entre os colegas, e daqui a pouquinho a gente volta aqui para poder tirar alguma dúvida que tenha ficado, ok? Então, vai lá, faça a sua atividade. Estamos de volta, né? Teve aquele tempinho, você fez as atividades, discutiu com os colegas, conversou, deu uma olhada em alguma coisa na aula que você tinha dúvida. E aí, agora, se ficou alguma dúvida ainda, nós vamos tentar tirar agora. Vamos lá? Vamos. Resolução da atividade de sala. Então, olha bem. A primeira questão. Você vê aqui
A teoria da relatividade restrita, nós estamos falando da restrita ainda, né? Nesse caso, ela prevê que a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores. Independente do observador, a velocidade da luz não muda. Nós vimos lá do carrinho, tinha um fora, outro dentro olhando, um junto com o carrinho em movimento, outro fora. A velocidade dela, para quem está dentro segurando a lanterna e para quem está fora vendo, é a mesma. Não importa o estado de movimento relativo que existe entre os observadores. Quem está segurando a lanterna está em movimento em relação a quem está parado lá no solo, né? E vice-versa. Nesse caso, a velocidade da luz não vai mudar. Com base nessa afirmação, você imagine duas naves que viajam, tipo Star Wars aí, né? No espaço com velocidade altíssimas, em uma mesma direção, mas com sentidos opostos. Do mesmo jeito do exemplo do carro lá, um ia com 100, o outro vinha com 80, em sentidos opostos, né? Então essas naves estão em sentidos opostos. Cada nave possui uma velocidade V e a velocidade da luz no vácuo é c. A gente sabe aí que tem uma velocidade de 3 vezes 10 oitavas metros por segundo ao quadrado. A luz percebida pelo piloto de uma das naves teria que velocidade? Será que, como essas naves estão em alta velocidade aí, seria V mais C, C menos V, V menos C, C ou 2C? Né? Você tem a luz indo, a outra vindo, as duas naves, então você soma, né? Sentidos opostos. O carro de 100, de 80, 100 mais 100, 180. Então seria C mais C, 2C, já que estão numa nave espacial, né? E aí? Bom, pessoal, nós vimos aí que o segundo postulado, ele diz que a velocidade da luz no vácuo, independente do referencial, não muda. Não pode mudar. Então, é um exercício simples, só lembrar do segundo postulado que você resolve, né? Vamos lá, então? Olha bem. É a mesma, não depende do movimento relativo entre as naves. A velocidade da luz não pode ter velocidade maior. Então, nós temos a letra C, letra D, que é C, resposta. A letra D, que a resposta é C, de velocidade da luz no vácuo, né? Então, bem simplesinho, continua com velocidade C. Cada uma emite com velocidade C, mas não soma. A luz não soma, porque é o máximo de velocidade que pode ter, tá? Questão 2. Fala também da relatividade restrita, dessa teoria de Einstein. Ele liberou em 1905, e apesar não foi pela relatividade que ele ganhou o prêmio Nobel, ele ganhou pela teoria, pelo efeito fotoelétrico, né, estudado. Ela é revolucionária porque mudou as ideias sobre o espaço e o tempo, mas em perfeito acordo com os resultados experimentais. Quando você faz os resultados, você percebe que dá certo. Ela é aplicada, entretanto, somente a referenciais inerciais. Em 1915, Einstein propôs a teoria geral da relatividade, que vale não só para inerciais, mas também para os não inerciais. Sobre os referenciais inerciais, nós estamos falando dos inerciais, da relatividade restrita, considere a seguinte afirmativa. Primeira, são referenciais que se movem uns em relação aos outros, com velocidade constante. São referenciais que se movem uns em relação aos outros com velocidade variável, a velocidade da luz é variável. Observadores em referenciais inerciais diferentes medem a mesma aceleração para o movimento de uma partícula. Se a partícula tiver a mesma velocidade, vai ter a mesma aceleração, né? Variação de velocidade, no caso. Se for a mesma variação de velocidade, vai ter a mesma aceleração. Será que apenas a afirmativa 1 é verdadeira? Só a 2, a 1 e a 2, a 2 e a 3, a 1 e a 3. Nós vimos aqui, na verdade, que a segunda diz que a velocidade é variável. As outras é constante, e aqui, se tem velocidade constante e lá não está mudando, a aceleração vai ser a mesma, né, para o movimento da partícula. Então, só 1 e 3 são verdadeiras, né? Analisando bem essa questão da relatividade, que a velocidade é c. Tá? Quando você fala de
referenciais de velocidade no vácuo, que é a máxima velocidade c, então não muda. Vamos para uma questão de aceleração, não mudando variação de velocidade, não muda a aceleração. Vamos lá então para uma outra questão. Questão 3. Antes mesmo de ter uma ideia mais correta do que a luz, o homem percebeu que elas era capaz de percorrer muito depressa enorme distância. Quando fala do homem aqui, fala da humanidade, fala do ser humano em si, a mulher também, claro, né? São pessoas, no caso. Então, as pessoas perceberam que a luz era capaz de percorrer enorme distância. Tão depressa que levou Aristóteles, famoso pensador grego que viveu no século IV a.C., e cujas obras influenciaram todo o mundo ocidental até a Renascença, a admitir que a velocidade da luz seria infinita. Aí, pessoal, a ideia que nós temos aqui é que a velocidade não teria fim, né? Essa é a ideia que tinha até Einstein, que como a luz era infinita, a velocidade infinita, né? Não tinha Galileu foi um dos primeiros a tentar medir essa velocidade, não conseguiu com muito êxito. E muitas pessoas já até falando sobre isso numa aula, sobre a medição da luz, né? E aí você tem que a velocidade seria infinita. Olha bem, se era infinita, mas aí o que é que nós podemos perceber? Que chegou um dia alguém que foi lá e propôs uma teoria diferente. Vamos lá então? Continuando? Quer dizer, para eles não tinha fim, não tinha como medir também, né? Hoje, nós sabemos que a luz tem a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, são 300 milhões de metros por segundo, 3 vezes 10 a oitava. Milhões, com mais 2 zeros, são 6 zeros e 2, 8, 10 oitava. Aqui, quilo, 10 a terceira, com mais 5 aqui, 8. Né? 300 mil quilômetros por segundo, que é uma velocidade muito grande, mas não é infinita. É grande, enorme, mas não é infinita. A teoria moderna, que admite a velocidade da luz constante em qualquer referencial, que é a maior velocidade que um corpo pode atingir, e, portanto, torna elásticas as dimensões de espaço e do tempo. Está dizendo que é infinita, é constante, e que é possível ter as dimensões do espaço e do tempo. Que teoria é essa? A teoria mais moderna, né? A da relatividade, da dualidade onda-partícula, ou a teoria atômica de Bohr, o princípio de Heisenberg, ou a lei da entropia. Estuda muito a entropia em química. Bom, claro que até pela nossa aula, né, se fosse num outro momento, beleza, mas na nossa aula nós estamos falando praticamente de relatividade, né? E aí, claro, essa é a ideia de Einstein, que é os postulados, diz que a velocidade é constante em qualquer referencial, e sobre a dilatação do espaço e do tempo, né? Então, a teoria da relatividade. Como nós tivemos essas 3 questões trabalhando aqui, vamos trabalhar agora uma questão do Enem. Nós estamos sempre trabalhando aí no Exame Nacional do Ensino Médio, vocês estão no 3º ano, né? Se liga no Enem aí. Da Universidade de Paraíba, estadual, através da relação EC igual a ΔM vezes C ao quadrado, famosa equação ECMC ao quadrado, né? Que define Einstein, todo mundo que olha isso aí pensa no Einstein, não tem como não pensar, fica claro que existe uma equivalência entre a variação de massa de um corpo e a energia cinética que ele ganha ou perde. Então aqui, ó, variação de massa, energia cinética, né? Que ele pode ganhar ou perder, claro. Energia cinética se você estiver acelerando, né? Ou estiver desacelerando, retardando. Sendo assim, o que é correto afirmar? Que, independente de ocorrer uma mudança na energia de um corpo, a sua massa permanece a mesma. Ou, quando a energia cinética de um corpo diminui, há um correspondente acréscimo de massa deste corpo. Ou, quando um corpo adquire energia cinética, a sua massa não sofre um acréscimo. Quando um corpo adquire energia cinética, sua massa sofre uma diminuição. Lembrando que a velocidade da luz é constante, né, no vácuo. Quando a energia cinética de um corpo diminui, há uma correspondente diminuição de massa desse corpo. Bom, nós vimos aí, bem fácil aí, a ideia é bem simples
de perceber, não tem como você errar aí, que a energia cinética diminui, é porque houve uma diminuição de massa do corpo. Por quê? ΔM, né? Energia, né? É igual a ΔM vezes C ao quadrado. Isso aqui é constante. Então a energia está diretamente relacionada à variação da massa. Se a energia está diretamente relacionada à variação da massa, se a energia cinética diminui, a massa tem que diminuir. Se a energia cinética aumentar, é porque a massa aumentou, porque a velocidade da luz é constante, ela não muda, ela não aumenta. Esse valor todo aqui é constante. Ele não altera a relação da energia cinética com a variação da massa. A energia cinética está diretamente ligada à variação da massa. Aumentando um, aumenta o outro. Diminuindo um, diminui o outro. Então, a gente tem essa relação muito próximo do outro, e como a velocidade é constante, tudo que é constante numa relação matemática, ela não muda. Quando a gente estuda lá no primeiro ano, já começa lá. Mas, velocidade, distância sobre tempo. Se você mantém a velocidade, você tem que variar a distância ou o tempo. Senão, não tem como. Se mudou a distância, tem que mudar o tempo, né? Se você mudou o tempo, tem que mudar a distância. Agora, se você manter a distância fixa, você tem velocidade e tempo. Mudou um, tem que mudar o outro. Se você manter o tempo fixo, tem que ter a velocidade e a distância mudando. Você sabe, se você fixar um, os outros mudam. E nesse caso aqui, a velocidade ela não muda, ela já é fixa. Se a velocidade da luz no vácuo não muda, só pode mudar energia e massa. E como eles estão na mesma linha, são diretamente proporcionais. Aumentando um, aumenta o outro. Diminuindo um, diminui o outro. Vamos ver o material para a próxima aula aí que nós temos aí? Vamos lá? Opa, nós temos aqui o pré-requisito, né? É que eu apertei 2 vezes e ia sair aqui. Para a próxima aula, nós vamos ver o que é nanotecnologia. Aqui foi de 3 minutos e 15 segundos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a nanotecnologia. A gente está falando de relatividade e vamos depois mudar de assunto, claro, né? Então, é muito importante, pessoal, você já assistir esse vídeo, porque a nanotecnologia, nano, você sabe que é coisa muito pequena, né? 10 a menos 9, não é isso? 10 a menos 6 é micro, 10 a menos 9, nano. Falando de nanotecnologia, você já pensa logo, 10 a menos 9, coisas muito pequenas, né? E pode ser utilizado tanto na saúde, pode ser utilizado, é utilizado no sistema eletrônico, com certeza, computadores, computação, né? Todos, hoje, os equipamentos eletrônicos muito pequenos e sensíveis, é a nanotecnologia, mas também é utilizado em medicina e utilizado na parte nuclear, né? Claro, nós estamos trabalhando em nanotecnologia, trabalhando em nuclear. Então, assista esse vídeo, por favor, porque na próxima aula nós estaremos trabalhando e falando sobre isso, ok? Então, pessoal, até uma próxima aula.